Meus irmãos, por bondade de Deus, pastor Tarcísio me fez esse convite, e também, assim como nós aprendemos com a igreja, com a orientação do pastor, buscando a orientação de Deus, o Espírito Santo, mas também o estudo da palavra de Deus, e é um assunto tão importante, né, irmãos, que trata sobre o Espírito Santo do Senhor. Então, queridos, nós nesta noite, juntos, vamos meditar a respeito da ação do Espírito Santo na carta de Paulo à igreja de Éfeso, meus irmãos. E o mais sublime, apenas nessa introdução, é que de Gênesis a Apocalipse, de fato, tem mesmo a presença do Espírito Santo do Senhor, Ele agindo, ensinando, instrumentalizando, coordenando, tanto o povo de Israel, mas também no tempo da graça, não é, irmãos? A presença do Espírito Santo do Senhor, enviado pela pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é rico, irmãos, sabermos que o Espírito Santo, ele teve por várias ocasiões, em vários tempos, trabalhando na terra pela vontade de nosso Senhor Deus. E a igreja do Senhor, ela necessita de fato do Espírito Santo do Senhor. É a terceira pessoa da Trindade. E a todo tempo o Espírito de Deus está nos ensinando, nos orientando, nos coordenando, nos abençoando, instruindo a igreja de Deus. E glória a Deus, queridos, pela presença do Espírito Santo do Senhor. Nós vamos, meus irmãos, estudar de uma forma até metódica a partir da página de número 65. Glória a Deus. Então, eu quero agradecer ao pastor Tarcísio, pastor Sérgio, os demais obreiros que aqui estão, irmãos e irmãs, Deus seja louvado. Na página 65, o título é O Espírito Santo na carta aos Efésios. E Efésios capítulo de número 3, Efésios de capítulo 1, os versículos 13 a 14, aqui no versículo 13 fala do Espírito Santo como promessa, mas também aquele que sela, mas nós vamos iniciar apenas também como introdução, a partir do versículo de número 3. Efésios capítulo de número 1, versículos 3 ao 14, nós vamos ver juntos, meditando a palavra de Deus, irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua verdade, da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Amém. Vamos até o 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Muito obrigado, Deus abençoe. Já estamos sob a oração e Deus seja louvado. Meus amados, no versículo de número 13, Paulo ele recomenda à igreja, inclusive até um incentivo, mas também reafirmando para a igreja do Senhor em Éfeso, ali na Ásia Menor, que eles estavam selados. Veja,
em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então a igreja de Éfeso ouviu primeiramente a palavra da verdade. A Bíblia é verdade, o Espírito Santo é verdade. O Espírito Santo tomou e toma homens e mulheres na condução da verdade. As Escrituras é revelada e inspirada pelo Senhor da verdade. E o Senhor da verdade, tomando a vida do apóstolo Paulo, para que se dirigisse àquele lugar, ganhasse homens e mulheres para o reino de Deus, para o reino da luz, para a glória do Senhor, recebendo a verdade. O Espírito de Deus, irmãos, é verdade. Então, quando o crente busca depender do Espírito Santo, ele está dependendo de uma verdade santa, de uma verdade poderosa, e com certeza vem frutos, porque o Espírito Santo trabalha para frutos. E naquele lugar, na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo ganhou muitos homens e mulheres para o Senhor. Veja, queridos, versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, antes deles terem essa ciência, que receberam o Espírito da promessa, o selo da promessa, eles precisam de absorver, de ter essa experiência na alma, no coração, na mente, no Espírito, que receberam a palavra da verdade. Então, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Irmãos, as boas novas da salvação. Imaginemos o contexto idolátrico na região de Éfeso. Tantas coisas terríveis naquele lugar. Muitos templos religiosos adoravam outros deuses. E agora Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo do Senhor, ele está naquele lugar trabalhando, evangelizando, ganhou almas. E agora a preocupação de Paulo é exatamente saber, para que no sentido de que a igreja se mantenha na orientação do Espírito Santo do Senhor. Veja o carinho pastoral, irmãos. Vejo o zelo espiritual de fazer com que a igreja se alimente mais da palavra, que a igreja tenha mais esperança no Senhor Deus, e também ensinar a igreja que a igreja não está só, mas ela está sob a condução do Espírito Santo do Senhor. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então é o evangelho de poder, é o evangelho da salvação. Nós também aqui no Brasil recebemos o evangelho da salvação, porque alguém fora tomado pelo Espírito Santo do Senhor, e nós então ouvimos a palavra de Deus e não negamos a palavra, não fechamos nossos ouvidos espirituais para a mensagem, e a mensagem nos tomou e nós cremos, e todos quantos creem no Senhor Jesus, recebe Cristo e reconhece, irmãos, a remissão, reconhece a redenção, a justificação, reconhece que é preciso nascer de novo. Oh, queridos, agora tem também esse grande ensino, o selo da promessa, propriedade de Jesus. Paulo deixou uma região, foi para outra região. Quantas regiões o apóstolo Paulo passou, mas saber que os crentes da promessa estão selados pelo Espírito Santo, quer dizer que cada crente é propriedade do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. É exatamente o corpo, não é, irmãos? A igreja é o corpo, Cristo é exatamente a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Em tantos lugares, Paulo foi evangelizando, tomado pelo Espírito de Deus, e naqueles lugares nascendo homens e mulheres para a glória do Senhor e selados pela promessa. Então, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, no evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, então é preciso crer. Alguém pensa que ser cristão, ser servo, receber o Espírito Santo do Senhor é de qualquer maneira, é uma coisa religiosa, é um mito. Não, não é um mito não. Racionalmente nós cremos,
na operação do Espírito de Deus, e a velha natureza é deixada, e quando nós recebemos o Espírito de Deus, Ele mesmo vai aplanando as nossas vidas, porque agora temos um novo pensar, um novo comportamento, novas atitudes. O Espírito de Deus está em nós, habita em nós, e o comportamento deste homem transformado, que não é mais a antiga natureza, mas agora é um novo homem na presença de Deus, tem que se manter submetido à orientação do Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, é glorioso, nós sabemos sobre isso. Então, e Paulo continua: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Há uma marca na minha vida, há uma marca na vida da igreja. Nós somos selados, propriedade, e o Espírito Santo de Deus nos quer bem. Ele cuida de nós, Ele cuida da igreja. A igreja é viva, irmãos. O Espírito de Deus é vivo, onde quer que estivermos, em qualquer lugar do universo da terra. Nós somos marcados com selo da promessa, ou seja, somos propriedades do Senhor, e Ele cuida de nós. Então o Espírito Santo está na minha vida, está na vida da igreja, mas tem uma coisa também importante, irmãos. Nós, enquanto pregamos o Evangelho, falamos das boas novas, quer dizer, nós queremos também que outras pessoas de várias etnias, de outros lugares, também recebam o selo que nós recebemos, o selo da promessa. Irmãos, quando pregamos o Evangelho, quando nós nos dedicamos a falar de Cristo, é reconhecer que as demais pessoas podem nascer de novo, crendo em Jesus, na restauração da vida deles, recebendo também o selo da promessa, o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, a iluminação do Senhor, e sempre depender de Deus. Amém, queridos? Pastor Tarcísio, né? Aqui por misericórdia, pastor, só Deus. E depois, queridos, nós temos um comentário na página 65, e é bom que nós leiamos. As bênçãos citadas em Efésios, que estão em lugares celestiais. Então, as bênçãos citadas em Efésios, que estão em lugares celestiais, quer dizer, na esfera da experiência espiritual do cristão, que está identificado com Cristo. Então, a igreja que é o corpo, não é? A igreja que é o corpo, a igreja que é composta, Pedro falou, né, queridos, que nós somos que como pedras vivas, cada um de nós somos que pedrinhas vivas, para edificação da casa de Deus. Então, cada um de nós temos essa experiência no reino de Deus. E mais, irmãos, Paulo vai falar então a respeito dos lugares celestiais, ou seja, onde quer que estivermos adorando o Senhor na igreja, em casa, no trabalho, então é preciso que saibamos, irmãos, que estamos sim em lugares celestiais, porque o Espírito Santo habita na vida do crente. O Espírito Santo está em nós, sempre nos consolando, nos ajudando. Irmãos, o Espírito Santo fala com o crente, o Espírito Santo ensina o crente. Então quer dizer, dos lugares celestiais, é que o crente tem essa dimensão, essa experiência e dependência do Espírito Santo do Senhor, até mesmo na sua natureza. Vamos ver juntos, queridos, a carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo 4. 2 Pedro 1,4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 4, a palavra de Deus, versículo de número 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então tem coisas grandes para a igreja do Senhor. Há uma bênção de Deus, irmãos, por participarmos da natureza divina. Deus é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo, e nós somos chamados também para uma vida de santificação, meus irmãos, e que não há a presença da corrupção. Quando o Espírito Santo faz morada na vida do homem e da mulher,
a corrupção então é banida. O Espírito Santo do Senhor é vida. Ele vai trabalhando o coração do homem, o coração da mulher, no processo paulatino da santificação. E sem santificação ninguém vê o Senhor. Então não há em nossas vidas a presença da concupiscência, não, irmãos. A presença da santidade do Senhor, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Deus seja louvado. E uma outra experiência também dos lugares celestiais é a vida com Deus. Lá na carta de Paulo à igreja de Colosso, vamos ler juntos? Colossenses capítulo 3, versículo de número 4, palavra de Deus. Quando Cristo, que a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É mais uma experiência, irmãos, dos lugares celestiais. Há uma integridade na vida do crente com a presença do Senhor. Não há lugar em nós que não tenha a presença de Deus. Lugares celestiais, nesse sentido, toda a dimensão do crente tem que ter a presença do Senhor. E veja que Paulo fala à igreja, para os colossenses, para a igreja de Colosso, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então a unidade, nós somos filhos de Deus, né, queridos? Somos herdeiro das coisas santas e co-herdeiro do Senhor Jesus. Então as experiências espirituais que o crente tem, a necessidade do Espírito Santo na sua vida, isso é vida, irmãos, é glorioso. Deus é o Senhor da vida, Deus quer que tenhamos vida, vivemos sob a vida, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa esperança. Então quando Cristo, que é a nossa vida, e é mesmo, né, irmãos? Quando o Espírito Santo assumiu a minha vida, o meu espírito também fora vivificado. Todos os crentes que crê no Senhor Jesus e que receberam o Espírito Santo do Senhor por ocasião do arrependimento, mas um arrependimento verdadeiro mesmo, deixando todas aquelas imundícias, aquelas coisas ruins, eis então que o Espírito Santo do Senhor tomou o meu espírito, o teu espírito, e deu vida para nós. Nosso espírito é vivificado, ele vive sob a vida de Deus. Jesus é vida, Deus é vida, e o Espírito Santo tem dado vida para a sua igreja. Por isso, irmãos, que quando alguma preocupação na vida do crente, quando alguma falha, quando alguma coisa que importuna a vida dele, é preciso que ele peça ao Senhor da vida e diga: Senhor, eu quero sempre ser vivificado pelo Teu Espírito Santo, me ajuda, Senhor, eu não quero morrer espiritualmente, eu não quero que o Senhor deixe a minha vida. Oh, como nós dependemos do Espírito Santo do Senhor da vida, meus queridos irmãos, Deus seja louvado. É prazeroso, irmãos, saber que Deus é vida, e além de Ele nos ter dado vida biológica, vida física, também nos tem dado vida espiritual. Oh, queridos, lembremos o dia do arrebatamento, todos aqueles que foram vivificados, nasceram de novo da água do Espírito, subirão, meus irmãos, como diz Paulo à igreja dos Tessalonicenses. Uns ressuscitarão, mas em vida, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados também em vida para a glória de Deus. Então a igreja está sob a dimensão da vida, meus queridos irmãos, Deus seja louvado, glória a Deus. E também, meus queridos, na primeira epístola de João, nós vamos ler juntos a palavra de Deus, a primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo 12, vamos meditar na palavra de Deus, versículo de número 12. Quem tem o Filho tem a vida. Pode contar, pode me ajudar, querido. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Só tem paz com Deus quem tem vida de Deus. Então, os nossos corações, sobre eles foram derramados o amor de Deus.
mas nós recebemos isso da parte de Deus, porque o Espírito de Deus deu vida ao nosso espírito, e fomos vivificados. Então, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Precisa nascer de novo, precisa crer no Evangelho, nas boas novas, no poder da palavra de Deus, nesta palavra poderosa que transformou e transforma e transformará homens e mulheres. Tem pessoas, irmãos, que pensam que o fato de estarem na comunidade cristã, na igreja, ou até mesmo serem filhos de crentes, tem a vida. Ele tem a vida física, mas para que ele tenha certeza que ele tenha vida espiritual, é preciso que ele se arrependa, que ele entregue a vida dele, que ele reconheça o mistério de Cristo, mas reconheça também o ministério exercido por Jesus para salvar homens e mulheres. Mas é preciso que as pessoas se arrependam, se arrepender dos seus pecados, crer de todo o coração, meus irmãos, e deixar o Espírito de Deus trabalhar em nós, e tudo aquilo que não convém, deixar que o Espírito Santo retire, e somente Ele tenha primazia em nossos corações e nossas vidas, até porque, irmãos, temos vida em Deus. Deus é a nossa vida, Deus é nosso Senhor, Deus seja louvado. Vamos ler de novo o versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essa vida, irmãos, é paz com Deus, é uma vida maravilhosa, quando nós reconhecemos no sentido espiritual que necessitamos dessa vida espiritual. Então todas as pessoas precisam de ter experiência, de saber que o Senhor da vida está em nós. Glória a Deus. Meus queridos, também tem um relacionamento, está em João capítulo 20, versículo de número 17. Nós vamos ler a palavra de Deus. Ainda estamos falando sobre os lugares celestiais. Lugares celestiais são as experiências que o crente tem ao nascer de novo, ao crer na redenção de Cristo, na regeneração, na justificação, e ele querer mais de Deus. João capítulo 20, versículo de número 17. Nós vamos ir à palavra do Senhor, depois de Lucas, João capítulo 20, e versículo de número 17, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos agora ler, irmãos, sobre o relacionamento. Versículo de número 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Nosso Deus é Pai de Cristo, mas também o nosso Deus é o nosso Pai celestial. Veja que unidade, irmãos. Numa vida de pecado, nós estávamos afastados de Deus, longe de Deus, na velha natureza, perdidos. Quem queria saber de nós? E agora saber que o próprio Cristo dá testemunho de nós, que nós somos filhos de Deus, como Ele também o é. Glória a Deus. E o que os filhos pedem para os seus pais? Não diga, só pense. Pastor. Então, nós pedimos a bênção de Deus, ajuda de Deus, poder de Deus, fervor de Deus, a graça de Deus, a compaixão de Deus. São tantas coisas que necessitamos, irmãos, mas o Senhor já nos prometeu que Ele é vida, e a vida de Deus está em nós, e somos filhos de Deus. Então Jesus se refere ao Pai Celestial como Abba, Pai, e nós da mesma forma, nosso Deus, nosso Pai. Glória a Deus por isso. Somente na vida espiritual reconhecemos que Deus é nosso Pai. Eu estava estudando uma religião, não vou citar o nome a princípio, mas lá, segundo eles estão longe do Deus deles, muito longe, e eles não falam com o Deus deles, só lê a escrita aquilo que fora deixado. Nós não, queridos,
nós falamos com Deus, nosso Pai. O véu rasgou-se de alto a baixo, e agora nós temos livre acesso de falar com Deus, o nosso Pai. E Jesus é Deus, irmãos, e o Espírito Santo é o nosso Senhor também, é o nosso Deus. Então cada um tem a sua atribuição, podemos dizer, nessa experiência toda divina, milagrosa, maravilhosa. Glória a Deus por isso. E também nós temos a experiência do serviço. Mateus 28, 20, mas antes, vamos ver ainda sobre o relacionamento que nós temos com o nosso Deus Pai. Hebreus capítulo 2, versículo de número 11. Um dia meu pastor Tarcísio falou na escola dominical: irmão, está falando muito rápido, e agora eu tenho que aprender a falar também, não é, irmão? Mas Hebreus capítulo 2, versículo de número 11, nós temos aqui esse texto, não é, irmãos? Hebreus capítulo 2, versículo de número 11, a palavra de Deus, e nós vamos meditar juntos esse ensino maravilhoso. Lógico que pode. Hebreus capítulo 2, versículo de número 11. Pois não. Obrigado, meu querido. Nota 10, deu bem, rapaz. Meus queridos, para o Senhor não tem judeu, não tem grego, não tem bárbaro, não tem escravo, não tem livre. Todos os que recebem Cristo como Senhor, como Salvador, se torna membro do corpo de Cristo. Cada um de nós somos membro deste corpo maravilhoso, cujo Senhor Jesus é a cabeça da igreja. Ele é o Senhor que dá vida para a igreja, não é? Então, Hebreus capítulo 2, versículo de número 11, nos ensina, irmãos, que aquele que nos santifica, não é? Aquele que nos santifica lá, porque assim o que santifica, que é Jesus, o Espírito Santo também nos santifica, porque assim o que santifica, que nos torna santo diante de Deus, irmãos, separado das coisas do mundo. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Então, tanto aquele que nos santifica, que é o Senhor, mas também nós que somos santificados, somos de um. Esta unidade maravilhosa que João fala sobre essa unicidade, não, a unidade. Todos os crentes da terra, em todos os continentes, em todos os oceanos, tendo essa experiência maravilhosa com Deus, quando recebe Cristo, quando crê, quando deixa o Espírito Santo trabalhar, quando aceita o convite do Senhor, quando recebe o convite do Senhor, então tem a experiência dessa unidade, todos sob orientação do Espírito Santo do Senhor. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 11, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então somos todos da mesma dimensão, nessa unidade maravilhosa. Glória a Deus por isso, graças a Deus. E sobre o serviço, Mateus capítulo 28, versículo de número 20, nós vamos ver a palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo de número 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a orientação de Deus, do Espírito Santo do Senhor, é que, assim, nós devemos evangelizar, ensinar, né, queridos? Fazer o trabalho que o Senhor confiou à igreja, a cada um de nós. Então, ensinando-os a guardar todas as coisas, então é a tarefa minha, por exemplo, eu como pai, ensinar os meus filhos no caminho da fé, orientando eles com culto doméstico, leitura da Bíblia, ensinando meus filhos a palavra do Senhor, a dependência do Espírito de Deus, mas também
eu posso falar de Jesus para um colega de trabalho, onde quer que eu estiver, como os irmãos também têm feito, não é? Falar da palavra do Senhor, porque é uma recomendação do Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o evangelho de Cristo que for ensinado por ele em seu ministério, mas também as cartas do apóstolo Paulo, toda a palavra, né, irmãos? As cartas de Pedro, as epístolas também de João. Então, a palavra de Deus, ela está em nós. E se é uma bênção para a minha vida, o Espírito Santo, então, ele me incomoda, para que eu também evangelize outras pessoas, e elas, da mesma forma, também recebam a bênção de Deus, que é a salvação, irmãos, é a esperança da vida eterna, é paz com Deus, é alegria, é uma vida animada na presença do Senhor. Então, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco. Que promessa maravilhosa! O Espírito Santo Consolador está conosco, o Espírito de Deus está conosco, Jesus mesmo enviou o Espírito Santo. Então a igreja não está só não, a igreja não está sozinha não, a igreja está sob orientação do Espírito Santo do Senhor, e a igreja tem que ter relacionamento com Deus. O Espírito de Deus se relaciona conosco. Eu citava uma outra religião que eu estava pesquisando, para eles não há um relacionamento com Deus deles, mas o nosso Deus Criador enviou Cristo nesse santo ministério maravilhoso para nos salvar, para remir os nossos pecados, para nos tirarmos das trevas, nos transportou para a maravilhosa luz, e veio Jesus, cumpriu o seu ministério e enviou sobre nós o Espírito Santo Consolador. Glória a Jesus! O Espírito Santo está na minha vida, o Espírito Santo está em vossas vidas, e glória a Deus, Deus seja louvado, graças a Deus. Meus queridos, também tem uma experiência de João, esse serviço, não é? João capítulo 17, versículo de número 18. Vamos ver, queridos, João capítulo 17, versículo de número 18, a palavra de Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então nós temos experiência, porque Cristo foi enviado ao mundo, e nós também a todo momento somos enviados da mesma forma, para falarmos das boas novas. É bem verdade, irmãos, que estamos vivendo momentos difíceis, momentos que resistem à palavra de Deus, mas a orientação do Senhor, Mateus 28, 20, é o mandamento de Deus, é que nós ensinemos, preguemos, falemos da palavra do Senhor, porque nós estamos sobre a orientação do Espírito Santo do Senhor. Deus seja louvado, glória a Deus. Meus queridos, e o sofrimento, irmãos? Essa experiência, Filipenses capítulo 1, versículo de número 9, vamos ler a palavra de Deus. Filipenses, depois da carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Filipenses, nós vamos ver a palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo de número 29, palavra de Deus, aos Filipenses, capítulo 1. Interessante, né, irmãos, o ministério de Paulo na igreja de Filipe, quando ele então tem aquela visão do varão convidando-o para que ele atravessasse a Macedônia. E quando Paulo atravessa o mar Egeu, já está em outro continente. Ele estava na Ásia Menor, atravessou o mar Egeu, já estava na Macedônia. E quantas experiências lindas ele teve exatamente em Filipe, meus queridos irmãos. E o que nós vamos ver agora é uma recomendação de Paulo à igreja de Filipe, versículo de número 29, meus queridos. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Quantos sofreram na igreja primitiva? Quantos crentes morreram em todos os períodos da igreja, na igreja primitiva, na igreja colonial, na igreja medieval,
na igreja moderna, na igreja contemporânea, na igreja desses últimos dias. Então o sofrimento não se dá só no sentido físico. Existem outros tipos de sofrimento, e sofrimentos contra a igreja, até com as mãos de setores que jamais imaginemos que se levantariam contra a igreja do Senhor, que faz o povo sofrer. São vários exemplos que existem, vários países buscando dizimar os cristãos, mas o Senhor da igreja é vivo, a igreja é viva, os servos têm vida em Deus, e a igreja está marchando sob a orientação do Espírito de Deus, e o Senhor sempre alimentando a sua igreja com a palavra de esperança, a palavra da salvação, a palavra do socorro, a palavra do refúgio, a palavra da vida eterna, meus queridos irmãos. É maravilhoso quando um crente, pastores, irmãos, irmãs, ganha uma pessoa para Jesus. Ali, na verdade, houve uma guerra. Outra pessoa estava sendo aflita, estava sofrendo, mas quando ela vem para Cristo, evidente que ela vai continuar tendo depois algumas dificuldades, porque já é um embate espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, mas a nossa luta é contra as potestades. Mas os crentes em Jesus também padecem como Cristo padeceu, só que há uma diferença, irmãos. Pouquinho tempo padecemos na terra, porque logo há uma esperança eterna para nós, num lugar que não há nenhum tipo de doença, nenhum tipo de enfermidade, não há inquietude, não há tensões, não há guerras, não há guerrilhas, não há coisas estranhas como nós vivenciamos aqui, por amor à pessoa de Jesus. É preciso então que esperemos mais um pouquinho, um pouquinho, não é, queridos? Mais um pouco, aguardando esse grande dia, sob orientação do nosso Deus. Veja o versículo 29 novamente, irmãos. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Eu me lembrei agora de Estevão, irmãos, que morte horrenda, mas ele não negou o Cristo. Paulo, os apóstolos, e depois os outros que foram, não é, sendo abençoados no santo ministério em tantos lugares da terra. Basta nós pesquisarmos o século I, século II, que a igreja aponta várias pessoas que padeceram pelo nome do Senhor. Mas a igreja está viva. A igreja, não é? A igreja é triunfante sob a orientação do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. E também, queridos, há uma herança para nós que Paulo fala à igreja de Roma. Romanos capítulo 8, versículos de 16 a 17. Sim, querido. Opa! Parabéns, irmãos, por lembrar esse texto. Padecerão. Então todos padecerão, né, queridos? Cada um no seu específico lugar, lugares diferentes. Tem crentes em toda a terra. Evidente que a luta pode vir diferente, a pessoa pode padecer diferente. Uns padecem mais, uns padecem menos, até por conta daquilo que ele está fazendo, se é um trabalho abrangente, se é um trabalho grande, se é um trabalho menor, se é por exemplo, ele está num país que persegue cristãos, se ele está num país que até mesmo os governos não aceitam a presença de cristãos, ou também, queridos, pode existir, no sentido do padecimento, um conflito. A pessoa fazendo a obra de Deus, guardando os mandamentos do Senhor, possa ser também que ele possa padecer fisicamente, e até uns mesmos padecem, irmãos, de outras áreas, fazendo a obra de Deus. Nós temos, por exemplo, experiências de missionários narrando fatos, porque essas pessoas guardaram a palavra, não renunciaram, mas assim, também não resistiram, não é? A orientação de Deus. Essas pessoas foram perseguidas, e muitos perderam até a sua própria casa, perderam o trabalho, são perseguições. Veja, queridos, eu fui numa escola procurar trabalho, o foco aqui é apenas a mensagem de Deus bíblica, mas permita que me venha à memória,
quando eu procurei um outro colégio, pastor Sérgio, e a coordenadora me perguntou se eu era cristão. Disse, sim, sou cristão. Ela disse, eu tenho medo de contratar professor cristão por causa do pensamento de vocês. Está tendo muitas críticas e etc, etc, etc. Fui no outro colégio, a mensagem foi a mesma. Porque eu trabalhei num colégio, vocês sabem, 10 anos aproximadamente, cristão, enfim. Veja, irmãos, se isso não é padecer também. E tem outros tipos de situações que a pessoa pergunta, você é crente? E nós não podemos negar. E são perguntas que são impostas nos trabalhos, nas admissões daquele que está ali aguardando entrar no novo trabalho. Mas que não neguemos a fé, né, queridos? Padecemos com o Senhor. Existem outros tipos de padecimentos também. Pois bem, e agora nós vamos também ler, queridos, Romanos capítulo 8. Essa experiência gloriosa no futuro, né, irmãos? Romanos capítulo 8, 18 a 21. Romanos capítulo 8, 18 a 21. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Padecemos momentos de aflições, sobretudo aqueles que não negam a fé, não negam o testemunho de Deus, não negam a palavra. Irmãos, são experiências maravilhosas. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 21, veja o 19. Porque ardente, veja uma esperança, irmãos, porque ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, vindo um pecado no mundo, a nossa carne tem a presença do pecado, nós temos experiência com Deus, fomos regenerados, justificados, mas assim, irmãos, é preciso que nós guardemos a palavra do Senhor, porque os momentos de aflições existem, sobretudo na vida daqueles que estão trabalhando na casa de Deus, para a glória do Senhor, fazendo a obra de Deus. Mas o Senhor há de recompensar a sua igreja, como tem recompensado com o Espírito Santo Consolador. O Espírito Consolador nos consola a todo o tempo, sim ou não, meus irmãos? Amém, ainda bem que vocês estão aí na igreja, hein? 1 Pedro, nós vamos ler também a carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Palavra de Deus. Nós vamos ler então esse texto, 1 Pedro, capítulo 2, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, a palavra de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que não anuncieis. Aqui é um chamado para nós, irmãos. O Espírito Santo nos convida. Anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz está em nós. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, né? Vós sois a luz, vós sois o sal. Então a luz do Senhor está em nós. Mas tem um outro convite. Mas vós sois a geração eleita. Nós somos uma geração eleita. Pode passar os anos, as décadas, pode até mesmo passar os séculos, mas nós somos a geração eleita, porque Cristo nos elegeu para a salvação, desde a fundação do mundo. Mas é preciso que o homem exerça algo importante que está na Bíblia. Ele precisa crer, ele precisa se arrepender. É o homem que tem que se locomover para o arrependimento, mas também para crer. O Espírito Santo vem com a mensagem. Se o homem endurece seu coração, se o homem resiste, como o Espírito de Deus vai trabalhar na vida dele? Mas se o homem abre o coração para a palavra do Senhor e não endurece seu coração, o Espírito Santo de Deus o faz também integrar nessa geração eleita para a glória de Deus. Viu, queridos irmãos? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então somos como que reis,
O Senhor colocou muitos homens e mulheres para governar, para administrar as coisas santas. A nação eleita, irmãos, fazemos parte da nação eleita, é um povo adquirido. O povo hebreu era um povo peculiar, mas em Cristo, tanto o povo peculiar, agora e o povo adquirido, recebendo Cristo como um Salvador, esta unidade maravilhosa, todos fazem parte da igreja do Senhor. Árabes, gregos, espanhóis, italianos, brasileiros, todos, de qualquer lugar da terra, pode tornar-se um membro da geração dos eleitos do Senhor, mas também desse sacerdócio real, e tornar-se também um participante da nação santa, nação santificada pelo Senhor. Deus seja louvado, glória a Deus. E um povo adquirido, irmãos, olha o amor de Deus, povo adquirido, o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos chamou para a salvação maravilhosa, não foi nós, é o Senhor, pela obra dele redentora, glória a Deus. E também, queridos, o cristão é um ser celestial. Vamos ler Hebreus capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler Hebreus capítulo 3, versículo de número 1. Já estou aqui com a Bíblia aberta em Hebreus, mas os irmãos também podem estar me ajudando. Hebreus capítulo 3, versículo de número 1. Herança. Aliás, o cristão é um ser celestial. Glória a Deus. Uma vez o pastor Tarcísio de Abreu, muitos anos atrás, ele contou um testemunho, eu ouvi, que um colega dele de banco, gerente, brincou, dizendo que o pastor Tarcísio parecia ser de outro mundo. E eu, essa experiência de testemunho, irmãos, mas aqui o cristão é um ser celestial, porque ele tem dentro dele coisas celestiais, coisas espirituais. Então nós não fazemos parte do mundo no sentido de que aquilo que eles fazem, somos santificados pela palavra do Senhor, fomos lavados pela palavra do Senhor. Hebreus capítulo 3, versículo de número 1. Pelo que, irmãos, olha, irmãos, que o escritor aos Hebreus fala, pelo que, irmãos santos, veja, irmãos, a responsabilidade, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então nós confessamos que Jesus é Cristo, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que Jesus é o nosso sumo pastor. Então essa responsabilidade de confessarmos que nós recebemos Cristo e buscamos fazer a vontade de Cristo, irmãos, vem também as outras responsabilidades, que é exatamente a vocação celestial. A vocação celestial é que o Senhor nos chamou para ser santos. O Senhor nos separou do mundo. O Senhor nos convidou, nos limpou, nos purificou, mudou a minha vida, mudou a tua vida e enviou sobre nós o Espírito Santo Consolador, nos regenerou, perdoou os nossos pecados e nos fez cidadãos dos céus. Somos cidadãos dos céus, glória a Deus, graças a Deus. E essa vocação celestial é que nós agora não estamos mais sob a lei do pecado, não. Nós não estamos mais sob a lei da carne. Nós estamos agora sob a lei de Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, que é poder para salvar todos os homens e mulheres e transformá-los pela palavra do Senhor. Deus seja louvado, glória a Deus. Meus queridos, vamos também ler 1 Pedro 2,11? Eu estou até considerando os textos da apostila, irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 11, palavra do Senhor. Os irmãos já localizaram, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 11, a palavra do Senhor. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então o Espírito de Deus vivificou-nos, fomos regenerados, fomos justificados, agora temos uma nova natureza, uma nova natureza em Cristo Jesus,
Fazemos parte agora desta vocação celestial gloriosa. Então a carne, quando e quando ela quer subjugar o Espírito, mas o Espírito Santo do Senhor, ele aquieta o nosso espírito, porque foi o Espírito de Deus que vivificou o nosso espírito, e nosso espírito está numa dimensão para fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus, graças a Deus. Meus queridos, na apostila, Paulo trata na epístola aos Efésios, ainda estou na página 66, Paulo trata na epístola aos Efésios de temas das mais sublimes e elevadas bênçãos que o Espírito Santo concede àqueles que desfrutam da plenitude de Cristo. Queira Deus que o Espírito Santo nos faça ver e desfrutar de todas essas gloriosas bênçãos. Glória a Deus. São tantas bênçãos espirituais, irmãos. Quando estávamos ainda no mundo, como que perdidos, mesmo filho de crentes, interessante, né, irmãos? Acharmos que porque somos filhos de crentes, não é? Toda essa experiência que se fala em berço cristão, mas isso, irmãos, para o reino de Deus, para ter comunhão com Deus, tem uma importância talvez cultural, ou até religiosa. Mas todos os homens precisam de se dobrarem diante de Deus, do Cordeiro de Deus. Todo homem, toda mulher, em toda a história, tem que nascer de novo. Eu me lembro, irmãos, que muitos países da Europa, até hoje, quando a criança nasce, o fato dela nascer naquele país europeu, ela é batizada, porque é uma tradição, o batismo é uma tradição. E às vezes, em alguns lugares desses da Europa, não tem experiência do batismo, não é? Do novo nascimento, podemos dizer assim, da pessoa quando desce na água naquela experiência simbólica maravilhosa, ser sepultado com Cristo, não é? Mas também ressuscitar com Cristo. A experiência do batismo é uma ordenança de Jesus, mas tem muitos países da Europa que não tem como ordenança, tem como apenas tradição. Então todos os homens e mulheres, crianças, não é? O adolescente, os jovens, mesmo que os pais tenham tido experiência, ele próprio em casa, vindo à igreja, lendo a palavra, participando das coisas santas, ele precisa de se arrepender, receber Jesus como Salvador e buscar ter experiência com Deus. Glória a Deus. Meus queridos, o selo do Espírito Santo, já foi lido, mas o próprio Espírito Santo é o selo. Então nós somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Há um selo na tua vida do Espírito Santo, meu irmão? Como é que tu tens certeza? Como é que tens certeza que tem um selo? Amém, pastor. Tem mais? E assim, nós temos a fé, nós temos a convicção, porque o Espírito Santo está em nós, irmãos. A alegria de Deus está em nós. O testemunho, os frutos, são tantas coisas maravilhosas que corroboram para identificar que fomos selados pelo Espírito Santo do Senhor, que somos propriedade de Deus. É tão verdade que quando nós cometemos algo que não convém, o Espírito Santo que nos selou, porque somos promessa de Deus, mas também propriedade de Deus, fala comigo: Marcelo, está certo não. Orar, se arrepender, buscar a misericórdia de Deus, buscar o socorro de Deus, a ajuda de Deus, se levanta e caminha sob a direção de Deus que está na nossa frente. Glória a Jesus, glória a Deus. E como discípulos de Cristo, temos o privilégio de poder contar com esta promessa, e recebe este selo, não como a coroação da vida cristã, senão como o princípio dela. É interessante isso, né, irmãos? Porque senão nós vamos entrar aqui num caminho que eu não quero aqui citar, que é uma corrente teológica. Mas é evidente que a pessoa recebe o selo, é propriedade do Senhor, mas ele tem que, na sua caminhada, testemunhar Cristo, buscar o favor de Cristo, buscar ter uma vida de santidade, pedir a ajuda de Deus, o auxílio de Deus, o socorro de Deus,
para não cair em tentação, para ficar e viver sob a orientação do Espírito Santo do Senhor. Senão ele pensa que uma vez que é propriedade, está sob a graça, favor imerecido, vai querer se aproveitar. E Paulo explicou sobre isso. Mas nós somos selados e somos como propriedade do Senhor para fazer a vontade de Deus, não a vontade da carne. Amém, queridos? Como é bom, né, irmãos, depender do Espírito de sabedoria. O Espírito de sabedoria que Salomão pediu para entrar e sair, para governar, para reinar. Mas a igreja de Deus, a igreja do Senhor também, ela precisa do Espírito de sabedoria. E é o Espírito de Deus que dá sabedoria, como está em 1 Coríntios capítulo 12, um dos dons espirituais maravilhosos. Nesta noite, nós podemos pedir mais sabedoria ao Senhor, para lidar com a esposa, com os filhos, no trabalho, na igreja do Senhor, em qualquer situação relacional, social, em qualquer atividade nossa, que o Senhor nos dê sabedoria, mas que o Senhor nos dê uma sabedoria que também abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor abra a nossa visão, para que nós possamos ter a visão espiritual e contemplarmos ao nosso derredor, meus queridos, aquilo que se levanta contra a igreja, aquilo que quer nos tirar da presença do Senhor, e tomados pela sabedoria de Deus, se aquilo que estiver ao nosso derredor, na nossa frente, no nosso caminho, não for coisa celestial, coisa espiritual, nós podemos então, porque os nossos olhos estão abertos, repreender no nome de Jesus e pedir a ajuda de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus, para continuarmos caminhando, meus queridos. Glória a Jesus.